Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live deste sábado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é eterno, Criador e Salvador nosso. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor derrame sobre nós luz celestial. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Hoje vamos estudar com vocês a palavra de Deus e o tema é Jesus, Filho do Homem. Jesus, Filho de Deus. Como entender que Jesus é homem 100%? E Jesus também é Deus 100%. Queridos, desde o nascimento de Jesus até hoje, existe uma polêmica, um debate quanto ao Jesus ser homem e a Jesus ser Deus ao mesmo tempo. Como pode ser isso? Homem e Deus. Mas é exatamente isso que a Bíblia menciona. Jesus é homem 100%. E Jesus é Deus 100%. Esse é um mistério da encarnação. É uma polêmica que dura todos esses séculos. A encarnação de Jesus nunca deixou de ser um mistério, o mistério da piedade, pois é algo que aconteceu uma única vez. Um Deus que se torna homem, mas não deixa de ser Deus. Sempre será um mistério. Por causa deste mistério, surgiram muitas controvérsias cristológicas. Desde o primeiro século, surgiram controvérsias. Uma das controvérsias cristológicas recebeu o nome de ebionitas. Os ebionitas defendiam que a natureza divina de Jesus Cristo não existia. Jesus não era divino, Jesus não era Deus. Assim criam os ebionitas, cujo líder era Cerinto, que viveu por volta do ano 107. Ele ensinava que Jesus era um mero homem que recebeu o Espírito do Messias durante o batismo. Por outro lado, existiam os docetistas. Os docetistas criam exatamente o contrário dos ebionitas. Os docetistas criam na divindade de Jesus, mas não criam na humanidade de Jesus. Eles diziam que o corpo humano, físico de Jesus era somente aparente, fazendo de conta, mas ele não era de fato um homem. Estes eram os docetistas. Por outro lado, existiam também os gnósticos. Os gnósticos recusavam reconhecer tanto a humanidade de Jesus como a divindade de Jesus. Existia também, e existe até hoje, o arianismo. O arianismo, cujo líder é Ário, presbítero de Alexandria, negava que Jesus é o Deus eterno. Negava, portanto, a divindade eterna de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Ário ensinava que houve um tempo em que o Filho de Deus não existiu, que existiu somente o Pai e o Filho não. Portanto, o Filho de Deus foi um Deus criado ou gerado na eternidade, mas não é o Deus Todo-Poderoso. Queridos, por causa destas controvérsias, nós precisamos buscar a orientação de Deus através da revelação escrita. A revelação escrita, a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, o está escrito. Esta é a base, é o fundamento da nossa fé. Sola Escritura. Em meio a todas estas controvérsias, nós queremos estudar com você alguns versos da Bíblia e deixar que a Bíblia fale. Não eu, não os pastores, não os líderes, não a igreja, mas que a Bíblia fale, dizendo quem é Jesus. Abra, portanto, a Bíblia em João, capítulo 1, Evangelho de João, o capítulo 1, e vamos ler os versos 1 até o verso 3. Evangelho de João 1, verso 1 até o verso 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguma dúvida?
Isto é muito claro. O Verbo, desde o princípio, estava com Deus. E desde o princípio é Deus. Este Verbo, mencionado no capítulo 1 de João, verso 1, estava no princípio com Deus, verso 2, e o verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia deixa claro que o Verbo é o Criador de todas as coisas. O Pai criou todas as coisas através do Filho. O Verbo, que é o Filho, é quem executa os planos da divindade. E mais ainda, meus queridos, este Verbo se tornou carne. Nós lemos aqui no capítulo 1 e no verso 9. Capítulo 1, verso 9 diz: ali estava a luz verdadeira. Jesus é a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, verso 10, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Cristo Jesus é o Verbo, é o que criou todas as coisas. Ele é Deus, juntamente com o Pai. O Verbo é mencionado claramente no verso 14. Leia comigo, João 1, 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo é Deus, Deus encarnado. Quando ele se tornou homem 100%. Mas em se tratando da divindade de Jesus, é uma divindade também inteira, 100%. Por isso, meu querido irmão, Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele se declarava Deus. João capítulo 8, verso 58. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, o capítulo 8 e o verso 58. Leia comigo. Vamos ler do verso 56 até o 58. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Quando é que Abraão viu o Messias? Lá no Monte Moriá, quando ele estava para sacrificar Isaque, e Deus disse: Abraão, Abraão, não tires a vida deste rapaz, do teu filho, porque eu sei que agora tu me amas. E Abraão olhou para o lado e viu um cordeiro com os chifres amarrados ou emaranhados nos arbustos, e ele pegou aquele cordeiro provido por Deus e colocou no lugar de Isaque sobre o altar. Abraão viu o Messias, o cordeiro, o Filho de Deus, naquele cordeiro que morreu no lugar de Isaque. Abraão entendeu o plano da salvação. Por isso Jesus disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Verso 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Verso 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus se declarou, antes que Abraão existisse, eu sou, ele se declarou como o grande eu sou. O grande eu sou que se revelou a Moisés lá no deserto, naquela sarça ardente. Quando Moisés perguntou: eu vou ao Egito para libertar o povo de Israel, mas eles vão me perguntar quem me enviou. Isso está em Êxodo capítulo 2, capítulo 3. E queridos, Deus falou com Moisés e disse: diga ao povo que o eu sou te enviou a eles. O eu sou é o nome de Deus, YHWH. O significado deste tetragrama é eu sou, é o Deus eterno. E Jesus se declarou o grande eu sou, em João capítulo 8, verso 58. E os judeus entenderam muito bem que Jesus estava se declarando, estava se proclamando Deus. Por isso pegaram em pedras para matá-lo. Diz aqui em João capítulo 8 e o verso 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Queridos, Jesus se declarou Deus quando disse: eu sou. Agora, meus queridos, Jesus é Deus, por isso ele precisa ser adorado. Desde que Jesus nasceu como um bebezinho, ele foi adorado.
Primeiramente, ele foi adorado pelos anjos. Mas quando ele foi adorado pelos anjos? Ao ser introduzido no mundo, ao nascer da Virgem Maria? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, nós vamos ver então os versos 6 até o verso 8. Hebreus capítulo 1 e o verso 6 até o verso 8. Leia comigo. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, quem é o primogênito de toda a criação? Jesus Cristo. Ele é o primogênito não no sentido de ter sido o primeiro a ser gerado, mas ele é o primogênito no sentido de o primeiro a ser gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Ele é o primeiro e único a ser gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Todos nós que cremos em Jesus somos gerados pelo Espírito Santo, mas não no ventre materno. Este aqui é um caso único. Por isso, Jesus Cristo é o primogênito de todos os seres humanos, porque ele foi o primeiro e foi o único gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. E quando outra vez introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos de Deus adoraram Jesus desde bebê, porque era o Deus menino. E aqui diz o verso 7, e quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Você está prestando atenção no que Paulo está dizendo aqui em Hebreus capítulo 1 e o verso 8? Leia de novo comigo. Verso 8. Mas do Filho, está falando de quem? De Jesus. Ele diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A Bíblia declara que Jesus é Deus. Ele era adorado, foi adorado pelos anjos, foi adorado pelos magos. Quando os magos foram levar incenso, mirra e ouro para Jesus Cristo, o bebê, eles o adoraram. Isto está em Mateus. Meus queridos irmãos, a Bíblia menciona que Jesus Cristo nasceu na terra como o Santo Filho de Deus. Abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, vamos ver os versos 31 até 35. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer. Percebam, meus queridos, Jesus não se tornou santo depois de nascer. Jesus Cristo nasceu santo. Quem mais no planeta Terra nasceu santo? Ninguém mais. Eu não nasci santo, você não nasceu santo, ninguém, desde Adão e Eva para cá, nasceu santo do ventre materno. Mas este é um caso único. É o Filho unigênito de Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Por isso diz aqui, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Meu querido irmão, Jesus é Deus, Jesus é homem. E Jesus nasceu santo. Hebreus capítulo 2. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 2 e vamos ler os versos 9 a 11. Hebreus capítulo 2 e os versos 9 a 11. Leia comigo. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos. Jesus é o Criador dos anjos. Ele criou coisas visíveis e invisíveis, quer no céu, quer na terra. Ele criou tudo. Mas, quando ele foi gerado pelo Espírito Santo como um homem aqui na terra, ele foi gerado um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque o ser humano foi criado um pouco menor do que os anjos. Isso está em Salmos 8.
Lá menciona que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. E Jesus assumiu a posição de homem. Ele revestiu a sua divindade com a humanidade. E viveu 33 anos como homem, sem usar os seus poderes divinos. Mas viveu como um homem deve viver, na dependência de Deus. Por isso diz aqui, Hebreus 2:9, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Por causa da paixão da morte, para que ele pudesse morrer. Ora, Deus não pode morrer. Mesmo que Deus diga, eu vou morrer. Impossível Deus morrer, porque Deus é imortal e é eterno. Para que o Deus Filho pudesse morrer para salvar você e a mim, ele teve que assumir a natureza humana. Ele teve que assumir um corpo humano, porque seres humanos morrem. Queridos, aqui Paulo está dizendo no capítulo 2, verso 9, que por causa da paixão da morte, ele nasceu aqui na terra um pouco menor do que os anjos. E aqui diz o finalzinho do verso 9, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, para que pudesse morrer por você e por mim. E agora o verso 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, para quem são todas as coisas? Para Jesus, mediante quem tudo existe, quem é que criou todas as coisas? Jesus, antes de encarnar, ele foi o Criador dos céus e da terra, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Jesus é o príncipe da nossa salvação. Verso 11, porque assim como o que santifica, quem nos santifica? Jesus, através do Espírito Santo, como os que são santificados. Quem são os santificados? Os que abraçam a Jesus como Salvador, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Aleluia! Que privilégio ser chamado irmão de Jesus Cristo, porque ele se tornou carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Ele se uniu à família humana por laços eternos que jamais se partirão. Jesus foi dado para a família humana. João 3,16 diz claramente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus o Pai deu o Filho à raça humana, não por 33 anos, ele foi dado por toda a eternidade. Ele retém a natureza humana para todo sempre, sendo homem e sendo Deus. Meu querido irmão, Jesus o Salvador, Jesus o Criador dos céus e da terra, Criador dos anjos, ele é o nosso irmão. Esta é a intimidade que existe entre Jesus, o Filho de Deus, e você, meu querido irmão. Nós somos pecadores, comprados pelo sangue de Jesus, e nos tornamos participantes da natureza divina, porque o Espírito Santo enviado por Jesus habita em nós. E quando o Espírito Santo habita em você, é Deus habitando em você, na sua mente, possuindo a sua mente, pensamentos, santificando tudo e fazendo com que você se torne participante, que você seja participante da natureza divina. Queridos, a palavra de Deus menciona que em Jesus Cristo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Não nos tornamos parentes de Deus, não nos tornamos primos ou netos de Deus, nós nos tornamos filhos e filhas. João capítulo 1 e o verso 12. Por meio de Jesus Cristo. Isto foi o que a serva de Deus escreveu no grande conflito. 477, parágrafo 3. Por meio de Jesus Cristo, os decaídos filhos de Adão tornam-se filhos de Deus. Aleluia! Assim o que santifica como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. E agora em Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 e vamos ver então os versos 26 a 29. Gálatas capítulo 3, versos 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O privilégio é este.
A dignidade nossa, dos remidos pelo sangue de Jesus, é essa. Nós somos feitos filhos de Deus, através de Jesus Cristo. O Pai Celestial é o nosso Pai. Ele nos ama como a menina do seu olho. E mais ainda no verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Meu querido irmão, somos descendentes de Abraão, não pelo sangue, mas pela fé. A promessa da fé feita a Abraão, ela alcança você que abraçou a Jesus como Salvador. Aqueles que não aceitam a Jesus como Salvador, os judeus que não aceitam a Jesus como Salvador, Jesus disse para os judeus que não o aceitavam como Messias de Deus, em João, capítulo 8, verso 39 e verso 44, Jesus disse, responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. E Jesus disse, se vós fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer aos desejos do vosso pai. Jesus disse aos judeus que não o aceitaram como Messias, como filho de Deus, que eles não eram filhos de Abraão, descendentes de Abraão, eles eram filhos do diabo e obedeciam às ordens do pai deles, que era o diabo. Ou seja, em outras palavras, quem não aceita Jesus Cristo não é filho de Deus. E se você não é filho de Deus, você é filho de quem? Qual é a sua natureza? A natureza pecaminosa daqueles que não aceitam a Jesus como Salvador, a natureza pecaminosa que todos os ímpios possuem, é a mesma de Satanás. É só em Jesus Cristo que o Espírito Santo gera em você uma natureza santa que nós não temos por nascimento físico, nós temos por nascimento espiritual. Aquele que nascer da água e do Espírito vai entrar no reino de Deus. É o nascimento espiritual. Gerado pelo Espírito Santo, nos tornamos filhos e vamos ter acesso ao céu por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Agora, meu querido irmão, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 50. Leia comigo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. O que Paulo quer dizer com a carne e o sangue não herdam o reino de Deus? O nascimento físico, materno, que você tem, não dá direito a você entrar no reino de Deus. Aqueles que querem entrar no reino de Deus precisam nascer espiritualmente, gerados pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno, mas você e eu fomos gerados pelo Espírito Santo quando abraçamos Jesus como Salvador. E é porque somos filhos e filhas de Deus que vamos herdar o reino de Deus, porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. A velha natureza não herda o reino de Deus. Aquela velha natureza nascida do sangue, da vontade da carne, não pode herdar o reino de Deus. Os modos antigos, as tendências herdadas, os hábitos anteriores devem ser abandonados. O novo nascimento consiste em ter novos motivos, novos gostos, novas tendências. Aqueles que são gerados para uma vida nova pelo Espírito Santo tornam-se participantes da natureza divina. Percebam o que Deus está falando através da sua serva. No comentário bíblico adventista, volume 6, página 1101, parágrafo 1. Aqueles que são gerados pelo Espírito Santo tornam-se participantes da natureza divina e em todos os seus hábitos e práticas darão evidência do seu relacionamento com Cristo. Meu querido irmão, meditemos agora em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2 e os versos 14 a 17. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 2 e o verso 14 a 17. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus Cristo nasceu de Maria
Ele era da tribo de Judá, ele era descendente de Davi. Jesus Cristo nasceu como todos os seres humanos nascem, só com uma diferença. Jesus Cristo não nasceu de um pai humano. Aí está a diferença. Jesus não nasceu tendo um pai humano. Quem gerou Jesus no ventre de Maria? O Espírito Santo. Por isso diz aqui o verso 15: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Verso 16: porque na verdade ele, Jesus, não tomou os anjos, ou seja, não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ele não veio como um anjo a esta terra. Ele veio como um descendente de Abraão, a semente da mulher. E o verso 17: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Em tudo convinha que ele fosse semelhante aos irmãos. Jesus é semelhante a você e a mim, mas Jesus não é igual a você e a mim. Embora sendo homem 100%, tendo um corpo físico, mas ele é Deus 100%. E ele não nasceu exatamente como você nasce. Nós nascemos de um pai e de uma mãe pecadores. Jesus não nasceu de um pai pecador. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, não igual. Nunca vamos ser iguais a Cristo. Mas, pastor Samuel, como nunca poderemos ser iguais a Cristo? É óbvio, Cristo foi, é e sempre será Deus. E nós nunca seremos deuses. Nós somos participantes da natureza divina, mas não somos deuses. E Jesus é Deus eterno e será homem eternamente também. Por isso, é semelhante a nós. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados também. Jesus nasceu de forma semelhante a nós, mas não igual. Se ele tivesse sido igual a você e a mim, teria sido gerado por um pai pecador e teria nascido pecador. O bebezinho Jesus, se tivesse por pai a José, ele teria nascido precisando de um Salvador. Como todas as nossas crianças nascem, todos os bebês na terra nascem já precisando de um Salvador. Ou você acha que só os adultos precisam de um Salvador? Os adolescentes precisam, os juvenis precisam, as crianças precisam e os recém-nascidos também precisam de um Salvador. Só que Jesus não nasceu precisando de um Salvador. Ele nasceu santo, ele é o Salvador. Aleluia e aleluia. Glória a Deus. Jesus, ao nascer, ele tinha natureza física que trouxe as consequências de 4.000 anos de pecado. Vou repetir, Jesus ao nascer tinha um corpo físico, uma natureza física que trouxe consigo as consequências de 4.000 anos de pecado. Por isso, Jesus fisicamente sentia dor, fome, fadiga, precisava do sono para descansar. Mas Jesus ao nascer não tinha somente uma natureza física, ele tinha também uma natureza espiritual. Essa natureza espiritual que já nasceu com Jesus, que nós não temos por nascimento. Quando você e eu nascemos da nossa mãe, nós não temos a natureza espiritual, só a natureza física pecaminosa. Moralmente somos pecadores. E Jesus moralmente não era pecador, nasceu santo. Meu querido irmão, nós nascemos com uma natureza física, moral e pecaminosa, com tendência para o pecado. A criança não precisa ser ensinada a pecar, a arranhar, a morder. A criança não precisa ser ensinada a reagir negativamente, com raiva. Queridos, a natureza pecaminosa está nela.
as inclinações para o pecado, as tendências para o pecado já estão presentes na nossa natureza pecaminosa, que é igual à de Satanás. Não existe diferença entre a natureza pecaminosa humana e a natureza pecaminosa de Satanás. É a mesma. Somos filhos da ira, mas em Jesus Cristo, sendo gerados pelo Espírito Santo, nos tornamos filhos do amor, filhos da justiça, filhos de Deus, filhas de Deus. Meu querido irmão, Romanos capítulo 8, versos 7 a 8, abra sua Bíblia, diz que a natureza humana pecaminosa, com a qual já nascemos, e os bebês também, não se inclina e não se submete a Deus. Não pode se submeter a Deus, não consegue. A natureza pecaminosa não se submete a Deus. Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia. Vamos ler então o verso 7 e o verso 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da natureza carnal, com a qual nascemos, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em virtude, ou pode ser. Você acha que Jesus nasceu com essa natureza pecaminosa, que não era sujeita a Deus e nem à lei de Deus? Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas Jesus agradou a Deus desde que nasceu. Como? Porque ele tinha uma natureza santa. E por que é que nós não poderemos agradar a Deus desde que nascemos? Porque nós precisamos de uma natureza santa que ainda não temos. Por isso os pais consagram seus filhinhos a Jesus, pedindo que o Espírito Santo se aposse da mente daquele bebê, daquela criança recém-nascida. Por isso os pais ensinam a Bíblia para os seus filhos e colocam as mãos sobre a cabecinha dos filhinhos, dos bebês, pedindo que o Espírito Santo se aposse deles para que eles sejam santificados, porque eles não nasceram santificados. Eles não nasceram com a natureza santa, como Jesus Cristo. Esta é a diferença, meu querido irmão. Não só os adultos precisam de um Salvador, mas os bebês também precisam de um Salvador. Só que o bebê Jesus, que nasceu de Maria, gerado pelo Espírito Santo, não precisava de um Salvador. Aleluia! Ele é o Salvador nosso. Aleluia! Cristo não fingiu assumir a natureza humana. Ele, de fato, tomou sobre si a natureza humana. Em realidade, possuiu a natureza humana. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Hebreus 2,14. Ele era o filho de Maria. Ele era da semente de Davi, segundo a descendência humana. É declarado ser ele homem, o homem Cristo Jesus, Mensagens Escolhidas, volume 1, 247, parágrafo 1. Jesus, quando criança, precisou aprender a ler e a escrever, a andar. Precisou aprender a memorizar os versos da Bíblia, mas a mente dele era uma mente santa, porque ele era santo. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Além de Jesus nascer santo, ele também nasceu Deus. O menino que nasceu na manjedoura era um menino Deus, adorado pelos magos. Mateus 2,11 diz que os magos o adoraram. Se ele não fosse Deus, seria um pecado adorar aquele bebê, se ele não fosse Deus. E também em Hebreus capítulo 1, verso 6, diz que os anjos o adoraram quando ele nasceu. Ora, se ele não fosse Deus, seria um pecado dos anjos adorarem um bebê que não era Deus. Mas, queridos, Jesus é Deus. Ninguém jamais nasceu como filho de Deus. Jesus é o único caso. Filho unigênito, único da espécie. E agora nós lemos na revista Sinais dos Tempos, do dia 29 de maio de 1901. Deus diz assim: ele, Jesus, deveria tomar sua posição como cabeça da humanidade, por tomar a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Jesus deveria tomar a sua posição como cabeça da humanidade, por tomar a nossa natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Queridos, a serva de Deus diz, Comentário Bíblico Adventista, volume 7, 925, parágrafo 5. Jesus nasceu sem uma mancha de pecado.
mas veio ao mundo da mesma maneira que a família humana. Não teve uma mera semelhança de corpo, mas tomou a natureza humana, participando da vida da humanidade. Comentário Adventista, volume 7, 925, parágrafo 5. E mais, no livro Desejado, 313, parágrafo 3. Tornou-se carne, da mesma maneira que nós. Tinha fome, tinha sede, fadiga, sustentava-se com alimento e refrigerava-se pelo sono. Era Deus em carne. Não era um pecador em carne, era um Deus em carne. O Salvador, Ciência do Bom Viver, 180, parágrafo 6. O Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas, viveu uma vida sem pecado, a fim de os homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem vencer. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. E a sua vida declara que a humanidade, unida à divindade, não comete pecado. Enquanto você está ligado à divindade, em comunhão com Jesus Cristo, você não comete pecado. Para que você possa cometer um pecado, você tem que se separar ou se afastar de Jesus Cristo, deixar de ter comunhão com Ele. O pecado consciente, meu querido irmão, o pecado voluntário, de mão levantada, só é praticado quando você se afasta de Deus. Porque a serva de Deus está dizendo que Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina e a sua vida declara que a humanidade unida à divindade não comete pecado. Que tipo de pecado? Pecado consciente. Homens e mulheres inventam desculpas para a sua inclinação para o pecado. O pecado é apresentado como se fosse uma necessidade, mas não é. Você tem necessidade de pecar? Não, você não tem uma necessidade de pecar. Você peca porque você quer. É um ato voluntário da alma. Muitos pensam que o pecado é um mal que não pode ser vencido. Jesus veio à Terra e mostrou que o pecado é um mal que pode ser vencido, porque ele foi tentado e não pecou. E nós também poderemos vencer como Jesus venceu. O pecado, no entanto, não é uma necessidade. Cristo viveu neste mundo desde a infância até a idade adulta e no decorrer desse tempo enfrentou e resistiu todas as tentações que assediam os homens. Ele é um modelo perfeito de infância, de juventude e de maturidade. Fé pela qual eu vivo, página 217, parágrafo 2. Queridos, Jesus tomou a nossa natureza e venceu, para que, revestindo-se da sua natureza, nós também pudéssemos vencer. Ele foi feito em semelhança da carne pecaminosa, mas ele não era pecador. Viveu uma vida isenta de pecado. Agora, por sua divindade, ele se firma no trono do céu, ao passo que pela sua humanidade liga-se a nós. Manda-nos que pela fé nele atinjamos a glória do caráter de Deus. Este é o plano, é o alvo de Deus para você, que por meio de Jesus Cristo, pela fé nele, você e eu atinjamos a glória do caráter de Deus em nós. Portanto, devemos ser perfeitos, como nosso Pai que está nos céus é perfeito. Mateus 5,48, desejado de todas as nações, 214, parágrafo 1. Meu querido irmão, Jesus Cristo quer que você vença como ele venceu. A carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. Abra sua Bíblia. Nesta segunda carta de Pedro, capítulo 1, e o verso 3 e 4. Diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Não falta nada. Através de Jesus Cristo, nós recebemos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Se você diz que não pode vencer esse pecado ou aquele, abandonar esse mau hábito ou aquele vício, você está dizendo que o poder de Jesus Cristo é incapaz, é ineficiente e que Jesus Cristo não deu tudo que você precisava. Mas a palavra de Deus está declarando na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, que em Jesus Cristo nos é dado o divino poder e tudo que diz respeito à vida e à piedade.
pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Você diz amém? Glória e aleluia! Para que pela graça de Jesus, você e eu, tornemo-nos participantes da natureza divina. Você entende a profundeza desse pensamento, ser participante da natureza divina? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. No livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 131, parágrafo 1, a serva de Deus diz: sendo participantes da natureza divina, podemos permanecer puros, santos e incontaminados. É o Espírito Santo habitando em você, meu querido irmão. Diariamente, cada manhã, quando você busca em humildade, em confissão, você busca o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo será derramado sobre você. Em vez de você ficar repetindo: eu não posso dominar o meu temperamento, a serva de Deus diz o seguinte para você: falta-lhe, em verdade, um espírito humilde e manso. O seu eu está bem vivo e você monta guarda continuamente para preservar o seu eu sem ser humilhado e sem ser insultado. Diz o apóstolo: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Colossenses 3:3. Aqueles que morreram para o eu não reagirão prontamente a tudo que os possa irritar, porque homens mortos não podem sentir. Você não está morto, disse a serva de Deus nesta carta para um homem que pensava estar salvo em Cristo, mas o eu dele estava muito vivo. Você não está morto, disse ela. Se estivesse e a sua vida estivesse escondida em Cristo, as 1000 coisas que você agora nota e que o afligem seriam passadas por alto como indignas de atenção. Então, entenderia as coisas eternas e estaria acima das insignificantes coisas desta vida. Jesus, quando injuriado, maltratado e insultado, não revidava, o qual, quando o injuriavam, não injuriava. Quando a crueldade do homem lhe infligia penosos açoites e ferimentos, Jesus não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2,23. De sorte que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Cristo pôs a sua vida como nosso padrão e desonrá-lo-emos quando nos tornamos ofendidos por qualquer desfeita. E estamos prontos a nos ressentir de toda ofensa suposta ou cruel. Não é evidência de nobreza da mente estar preparado para se defender, para preservar a nossa dignidade. Seria melhor sofrermos injustamente uma centena de vezes do que ferir alguém pela retaliação ou por dar vazão à nossa ira. A força em Deus, Ele pode ajudar. Testemunhos, volume 2, 425, parágrafo 1. Mas os que, sob qualquer suposta provocação, se sentem em liberdade de condescender com a zanga ou com o ressentimento, estão abrindo o coração para Satanás. Amargura, animosidade devem ser banidas da alma, se queremos estar em harmonia com o céu. Desejado de todas as nações, 213, parágrafo 1. Portanto, meu querido irmão, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pavio curto, nervoso, irritado, impaciente, não dê desculpas para o seu pecado. Em Jesus Cristo existe vitória sobre o pecado. Quando uma alma recebe a Jesus, recebe também o poder de viver a vida de Jesus. Parábolas de Jesus, 168, parágrafo 5. Eu quero repetir para você e para mim esse pensamento. Quando uma alma recebe a Jesus, recebe também o poder de viver a vida de Jesus. Viver como Jesus viveu, perdoar como Jesus perdoou. Se nos entregarmos a Jesus e o aceitarmos como nosso Salvador, seremos então, por pecaminosa que tenha sido a nossa vida, seremos considerados justos
por causa de Jesus. O caráter de Cristo substituirá o nosso caráter e seremos aceitos diante de Deus, exatamente como se não houvéssemos pecado. Deus, o Pai, olha para você como se você nunca tivesse pecado, porque você aceitou a Jesus e se escondeu em Jesus. Caminho a Cristo, 62, parágrafo 2. Meu querido irmão, o desafio de Deus para você é ser batizado pelo Espírito Santo, porque eu estou falando para pessoas que já aceitaram a Jesus como Salvador. Mas o que você e eu precisamos diariamente é o batismo do Espírito Santo, para sermos participantes da natureza divina. E Jesus, através do Espírito Santo, imprime em você a santidade dele, a mente dele. E você então é habilitado a viver, participante da natureza divina, viver como filho e como filha de Deus na terra. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, glória ao teu nome, porque Jesus nos salvou e derramou sobre nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos gerou como filhos e filhas, e porque através do Espírito Santo o Senhor nos faz participantes da natureza divina. Queremos viver para a glória do teu nome, Pai. Que o Senhor tire glória para o teu nome da nossa vida como filhos e filhas. Dá-nos a tua bênção. Em nome de Jesus pedimos. Amém e amém. Fique com a paz de Jesus. Amém.